Amém. Estenda as suas mãos, vamos orar. Senhor, muito obrigada por essa manhã tão abençoada. Muito obrigada pelo que o Senhor já fez até aqui e continuará fazendo. Nós, como seus filhos, ó Pai, estamos com o nosso coração aberto, sedentos para receber da Tua palavra. Que nesse momento, de maneira especial, o Senhor use a sua filha. Pai amado, que ela possa ser um canal do Teu fluir, da Tua bênção, de uma palavra revelada do céu, que venha diretamente, ó Pai, atender a necessidade da sua igreja, Senhor, para esse tempo. Em nome de Jesus, continue inspirando a sua filha, Pai, para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso até o povo começar a remoer ali, né, pastor? Diz ele que não é para eu ter pressa, não. Até o estômago de vocês começar a gritar aí. Eu vou tentar ser breve. Graça e paz, amados irmãos e irmãs, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, uma alegria estar aqui com vocês, atendendo o convite do reverendo Aloísio, da Câmara Regional. Também, mais uma vez, aqui na Catedral. Já tem um tempo que eu preguei aqui, né? O pastor Evander foi meu colega de turma. Depois ele foi pastor da minha família. Então, é uma daquelas pessoas que a gente tem a obrigação de ser amigo, né? Essa jornada longa assim, não é? Nós não brigamos até hoje, né? Então, assim, para mim é sempre uma alegria. Meu pai gosta dele, meu pai gostando dele já tem que ser também outra situação, né? Então, eu me sinto bastante acolhida, muito feliz de estar aqui com vocês. Diferentemente, e acho que também complementando aquilo que o pastor Ito apresentou aqui, ele foi aquele cara assim do coração aqui, da realização, da emoção, né? Mas eu vou ocupar com vocês nessa manhã um lugar que tem se clareado para mim, sabe? Em termos ministeriais, o meu lugar, e mais eu venho me reconhecendo como uma mestra. O meu lugar é o lugar do ensino. E quando eu estou ministrando, eu me sinto muito confortável, porque eu entendo que a gente precisa clarear os conceitos para a gente entender as nossas práticas. Porque a gente precisa estudar a palavra, não é? E aprofundar sobre ela, porque é essa base que vai construir aquilo que pessoas como o pastor Ito estão vivendo nas suas realidades. Partindo de uma compreensão, de uma clareza bíblica, muita coisa fica mais fácil para nós. Porque a gente, às vezes, fala muito sobre visão, e vou trazer esse tema também, mas visão de quê? Visão para quê? Né? Eu queria começar compartilhando que o nosso tema vai ser como liderar para alcançar a maturidade no discipulado. E essa palavra da manhã vai ser complementada por aquela da tarde. Agora a gente vai ver Bíblia, e é disso que a gente vai falar. E vamos concluir com 2 conceitos que são importantes. E na tarde nós vamos falar sobre como isso se aplica no discipulado. Pode passar, por gentileza. Tem um pequeno currículo meu ali, mas não importa muito agora, porque essas palavras têm sido levadas em outros lugares. Eu queria passar para os objetivos nossos aqui. Então, compreender a maturidade como um processo que é requerido para a nossa liderança. Assim, não existe líder imaturo. Entendem? A gente pode estar em espaços de poder sendo imaturo, mas não existe líder sem maturidade. Então, o fato que eu tenho sempre dito para todo mundo que tem caminhado comigo eu me lembro de uma experiência até mais concreta sobre isso. Uma pessoa, uma mulher, eu acompanho a Federação de Mulheres, a Confederação de Mulheres, e uma mulher escreveu para mim no Instagram um dia: Bispa, eu estou assumindo a presidência da Sociedade de Mulheres da minha igreja. Eu nunca fiz isso antes. Que conselho a senhora me dá? Não é? E aí eu disse para ela assim: o conselho que eu tenho para todo mundo que assume qualquer lugar de poder: preencha o cargo, mas nunca deixe o cargo preencher você. Entende? Porque essa é a grande coisa que leva a gente a muitos atos imaturos na nossa liderança. Então, nós temos que entender que nós estamos aqui cumprindo um papel, uma tarefa, que não é permanente, que pode ser transformado, mas que no reino de Deus o que a gente é sempre preenche aquilo que a gente faz e não o contrário. Porque chega uma hora que aquilo que a gente faz, irmãos e irmãs, nos esvazia. Então, maturidade tem a ver com essa compreensão. Também desenvolver algumas ferramentas práticas para alcançar a maturidade no discipulado. Eu quero que vocês saiam daqui com algumas coisas na mão, que dá para fazer, que dá para levar.
E também o conceito de discipulado na igreja metodista, e eu vou trazer a definição que a gente usa na oitava como um exemplo para vocês, mas aquilo que a gente faz na oitava é o que está em todos os documentos da igreja. A gente, às vezes, só redige de uma forma específica, né? Mas está tudo lá. O pastor Ito já antecipou os 3S, porque se tem uma igreja que é Superman, é a metodista, porque a gente atrás não é um S só no peito, são 3, né? Salvação, santidade e serviço. Então, a gente tem sempre como base esses 3 S's. E o texto fundamental do discipulado maduro, que eu considero, que é Efésios capítulo 6. Para mim, é o versículo que resume, e nós vamos trabalhá-lo no período da tarde. Tá bom? Eu queria trazer alguns dados da realidade para vocês. Pode avançar como introdução, né? Aqui. Eu acho que você pegou o arquivo errado. É o outro primeiro. Por gentileza. Muito bem. É o que dá a fazer os slides tudo igual, né, povo? O moço lá mandou ter uma identidade visual, mas ela dá esses problemas aí. Segundo a GKPN, que é um organismo mundial que se preocupa com o plantio de novas igrejas e desenvolvimento ministerial, a gente tem basicamente 3 tipos de igreja. 1, as igrejas que estão em crescimento. 2, as igrejas que estão estagnadas. E 3, as igrejas que estão em declínio. E eles fazem essas pesquisas no mundo para poder descobrir maneiras de ajudar as igrejas que estão em crescimento a continuar crescendo e despertar as igrejas estagnadas, porque aquelas que estão em declínio é considerado que não tem muito o que fazer. Quando uma igreja está em declínio, a função de revitalização vai se tornando cada vez mais complicada. Qual o problema? Igrejas estagnadas já estão em declínio, só que não sacaram ainda. Entendeu? E aí, avançando nessas análises, a gente pode perceber quais são as dificuldades que, algumas delas, que as igrejas de hoje enfrentam, né? Quais são os problemas que essas igrejas enfrentam? Primeiro, problemas na cultura. E aí eu não estou falando da cultura do mundo, eu estou falando da cultura da igreja. Se a cultura da igreja é uma cultura fechada, é uma cultura não evangelizadora, é uma cultura de autoproteção, a igreja vai morrer. Eu tenho dito para as pessoas que nós usamos algumas expressões equivocadas. Por exemplo, a gente fala assim, aquele pastor é um pastor de manutenção. A gente não costuma usar essa expressão? Se fosse, estava bom, irmãos. Porque o pastor de manutenção mantém. Entende? Quando a gente está dizendo que uma pessoa é um líder de manutenção, ele já é um líder de declínio, não é de manutenção. Para manter, é preciso prosseguir. Quem fala isso é o Chesterton, que é um escritor do século XVIII. E ele diz o seguinte, se eu quiser manter uma coisa, conservar uma coisa, eu tenho que mudar ela toda hora. Por exemplo, eu tenho um poste branco. Se eu deixar ele só parado, à mercê, ele não vai ficar branco. Ele vai empretear com o tempo, a poeira vai impregnar. Se eu quiser manter um poste branco, eu tenho que estar sempre pintando ele de branco. Então, a única maneira de conservar as coisas é mudá-las frequentemente. Entendem? Se a gente mantém um negócio, ele não vai conservar. Tudo que você mantém, estraga. Como é que você conserva a sua casa? Fazendo reforma nela. Como é que você conserva as suas roupas? Lavando, passando, usando. Se você só guardar a sua roupa querendo conservar, ela vai estragar. E você não vai perceber. Então, esses são problemas de cultura. A gente também tem problemas em recrutar pessoas vocacionadas. E aí eu vou dizer para os irmãos e irmãs que eu vim aqui, assim, dialogar. Porque a gente está num tempo tão complicado na vida da nossa igreja, que se a gente não pensar com o grupo qualificado da liderança, nós não vamos pensar em hora nenhuma. Entende? Então, eu vim hoje assim, vocês vão ficar perturbados, essa mulher é doida, não tem problema. Mas a igreja metodista não recruta pastores e pastoras. Ela abre um edital, e quem acha que vai ser pastor, se inscreve. Isso é a coisa mais contrária ao discipulado que possa existir. Jesus não abriu edital para pegar discípulo. Jesus observou quem tinha vocação e chamou. Entendem?
Uma das coisas que mais me revoltou, está gravando? Pode ficar gravado, não tem problema não. Uma das coisas que mais me revoltou foi que nós estávamos em um concílio para discutir como enviar pessoas para a vocação. E a igreja votou para votar por escrutínio na igreja local quando alguém fosse escolhido, porque às vezes tem gente que não acha que aquela pessoa é vocacionada e não tem coragem de dizer para ela. Aí quer votar por escrutínio, para ninguém saber que ele discorda. Vocês já viram na Bíblia alguém votar por escrutínio para saber se alguém tem vocação ou não? Irmãos, isso não é discipulado. A igreja metodista não é discipuladora em muitas das suas práticas. Porque para ser um discípulo, eu tenho que estudar os problemas da minha cultura e tenho que falar sobre eles abertamente. Está errado isso aqui, está errado aquilo ali. Sabe por que eu vou dizer para vocês? Porque eu tinha um pastor, um jovem na minha igreja, que o meu marido achava que era vocacionado para o ministério pastoral. Meu marido discipulou ele, chamou ele, e eu dizia, esse menino tem vocação não, Otávio. Esse menino não tem vocação. Vê esse menino com esse cabelo de roqueiro, esse brinco de roqueiro. Os idosos na igreja não vão gostar dele. Esse menino vem na reunião da clã e ele não tem paciência com as coisas administrativas. Pastor tem que saber fazer relatório, mandar cota, pelo amor de Deus. Ele não gosta dessas coisas. Como é que esse menino vai ser pastor? E eu disse para ele muitas vezes, meu filho, não sei se você tem vocação. Irmãos, o meu voto não quer dizer nada. Quando eu fui eleita como bispa, esse menino já era o nosso pastor coadjutor. E eu me vi ligando para ele, dizendo, vem me ajudar aqui. Entende? Então, se você discorda de alguém que é vocacionado, diga para essa pessoa, eu não acho que você tem vocação. Você dá para ela pelo menos a chance de dizer, você está enganado. Agora, você não faz isso, você vota por escrutínio e esconde. Você está prejudicando aquela pessoa. Porque para algumas pessoas que eu disse, eu duvido que você consegue, a pessoa diz para mim aquela frase que muda tudo. Você vai ver. E eu vi mesmo. E a melhor coisa que tem para um líder maduro é descobrir quando ele está errado. Entende? A gente não tem que acertar toda hora, mas a gente precisa ser transparente. Problemas de cultura. Então a gente não recruta as pessoas. João Wesley tem um sermão dele chamado Discurso ao Clero. E ele vai falando um monte de problema que ele vê no ministério pastoral. É que ele escreveu ano passado esse sermão, sabe? E aí ele coloca lá vários problemas que ele encontrava no clero. E entre um deles ele dizia o seguinte. Os pastores dizem, esse menino é problemático na igreja. Talvez o seminário conserte. Está escrito no Discurso ao Clero, você pensa bem. Então, se a gente quer viver um discipulado, nós precisamos aprender a recrutar pessoas. Porque quando a igreja recruta, a igreja se responsabiliza. Essa pessoa vem e não está pronto, entende? Eu tirei a minha carteira de motorista e quando eu saí na porta toda orgulhosa, porque eu tinha passado na prova, o meu instrutor disse para mim, você tirou a carteira, motorista você vai ser depois que você dirigir. Entende? Então, formar na faculdade de teologia não fez de nós pastores e pastoras. O que faz da gente pastor e pastora é o pastoreio. Ter feito o curso de líderes na sua igreja não fez de você um líder de célula. O que faz você um líder de célula é a liderança. E o que realmente vai forjar você é o dia que você fracassar miseravelmente. Entendeu? O dia que você fracassar miseravelmente e seguir, aí sim você está qualificado. Porque você não sabe como é que você vai agir no dia que der tudo errado. Entende? Você sabe o que eu fiz no dia que deu tudo errado para mim, pastor Rito? Eu entrei dentro da minha casa, entrei dentro da minha casa, corri para o banheiro, peguei uma toalha e gritei nela. Porque as minhas filhas estavam na sala assistindo televisão e eu não queria fazer escândalo. Então, agora eu sei o que é ter que levantar quando você cai. Entende? Então, a gente precisa aprender a recrutar pessoas. Por quê? Se a gente não recruta pessoas vocacionadas, a gente tem uma alta rotatividade. E a gente tem uma alta rotatividade na igreja metodista. Porque nenhum pastor ou pastora e nenhuma igreja que queira viver em discipulado pode ter pastor mudando de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. Não pode, irmãos. Não pode.
Porque tem aprendizado. Eu tenho muitos colegas que têm pastorados longos. E um dia a gente estava conversando sobre isso, em várias denominações diferentes, e esse pastor me disse o seguinte, a gente precisa ficar muito tempo na igreja, porque tem problema que só acontece no 7º ano, no 8º ano, no 12º ano, no 20º ano. Se você mudar de 2 em 2 anos, você nunca vai ter esse problema. Então, o seu teto ministerial é ser um resolvedor de problema de 2 anos. Entendeu? Se você quiser subir o seu teto ministerial, você precisa resistir à tentação de pedir o bispo para te mudar de igreja quando você está passando dificuldade. Isso vale para o pastor? Vale para o leigo também. Só porque está escrito nos cânones que a gente pode certas coisas, não significa que a gente deva fazê-las para o bem do reino. Então, às vezes, a igreja está passando por alguma dificuldade com o seu pastor e pastora, que é uma dificuldade do crescimento. Entendeu? Eu não estou falando de que o pastor fez um negócio muito errado. Eu estou falando de ajustes, não é? De mudanças ministeriais, de Deus estar levando o pastor para uma direção que só porque você não entendeu não quer dizer que ela está errada. Porque o compromisso é das duas partes, entende, irmãos e irmãs? Nós temos que crescer juntos. Mas nós não podemos esquecer que, por mais que a gente queira ser e deva ser uma igreja democrática, onde todas as vozes são ouvidas, o pastor e a pastora têm que se entender como pessoalmente responsável diante de Deus pelos rumos da sua igreja e assumir esse lugar. Não é ser autoritário, é ser convencido pelo Espírito Santo de Deus que, se a bagaça der errado, a culpa é sua. E não transferir ela para mais ninguém. O que dá errado na 8ª é culpa minha. O que dá certo é glória de Deus, entende? Tem que ser assim, porque senão eu não cresço. Eu me acomodo no lugar das desculpas. E isso vai gerar alta rotatividade. Frustrei, saí, frustrei, saí, frustrei, saí. Esse não é um problema da igreja metodista. Quanto mais você tem convívio com pessoas de outras denominações, nós vamos ver, esse é um problema do ser humano. E de todas as organizações. Mas as igrejas mais contemporâneas, as melhores comunidades, têm resolvido isso de outros jeitos, porque eles estão imersos em outras culturas. Tudo para nós vai dar um pouquinho mais de trabalho. Acostume-se, entende? Porque nós estamos aqui para preservar a nossa igreja metodista. Deus ama essa igreja. Ele não quer outra coisa para nós. Ele quer o crescimento, ele não quer que esse movimento morra, ele quer que ele avance. Mas a gente precisa, talvez, ser levado para uns outros ventos aí, que nem sempre a gente vai gostar muito deles. Mas é isso ou é isso? Né? Quando você entrou no barco com o Senhor, é isso ou é isso? Né? Até Moisés disse que queria fazer outra coisa, como nós ouvimos aqui nessa manhã, e Deus falou, chamei, foi você. Se eu quisesse que outra pessoa fizesse, eu chamava outra. É você. Né? Não tem outro jeito. Então, a gente também tem uma insatisfação dos membros da igreja. Sim ou não? É claro que tem. E as insatisfações, elas são autênticas. Um grande problema que a gente tem na vida da igreja é quando a gente não leva a insatisfação em conta. Ah, ele é reclamão, ele é murmurador. Não. Todo mundo que estuda visão de igreja, que entende de visão da igreja, diz que as reclamações são um ponto importante para o líder. E que o líder que negligencia as informações que vêm das reclamações perde a sua autenticidade e a sua liderança. E uma das coisas que eu mais aprendi é o seguinte, quanto mais o cara é seu inimigo, mais ele vai te dizer a verdade. Entendeu? Quando ele não gosta de você, ele não vai botar filtro nas críticas. Então, talvez você não consiga convertê-lo em um amigo. É por isso que Jesus falou que a gente tem que amar o inimigo na qualidade de inimigo e entender o que isso significa. Mas o inimigo é um fornecedor ótimo de feedback. Não ignore ele. O padrão de qualidade do inimigo é alto, meus irmãos. E ele ajuda a gente a crescer. Entendeu? Não ignore. Né? Outro problema é lideranças com dificuldades, não é? Pela falta de avanço até nas comunidades, lideranças com dificuldade. Dificuldade financeira, sim ou não? Dificuldade de RJ, sim ou não? Dificuldade de atualização, não é? A gente tem pastor e pastora que formou na faculdade, nunca mais leu um livro na vida dele, não avança, não estuda, não é? Membros de igreja também, que todo desafio que é dado, não, isso aí, aqui eu mais uso, não, isso aqui não deu certo.
A gente já tentou isso aí, não funcionou. Olha, isso aqui não funciona na nossa cidade, não funciona. Funciona na China, na Coreia do Norte, mas aqui não funciona. Entendeu? São desculpas, dificuldades, e elas são verdadeiras. Muitas pessoas estão lidando com coisas muito profundas dentro delas. Traumas anteriores de igreja, coisas verdadeiras, mas são dificuldades. Então, e a gente tem que desvelar essas dificuldades. A gente também tem ausência de trabalho em equipe, sim ou não? Acabou de ser dito pelo pastor Ito que eu preciso contratar a CLT, uma pessoa que deveria estar aqui trabalhando por se entender parte do projeto. Não é? Trabalho de equipe é uma das maiores dificuldades que a gente tem. Eu falei para a minha liderança o seguinte: nós nunca vamos ter um discipulado verdadeiro enquanto um pastor titular não entender que ele é um pastor titular, enquanto um pastor coadjutor não entender que ele é um coadjutor, e enquanto os líderes da igreja não entenderem que são líderes. Por quê? Só porque eu sou a bispa na região, não quer dizer que eu mando. Entende? Não quer dizer. O fato de você ter sido eleito para uma coisa, não quer dizer que quando você falar, as pessoas vão com você. Você precisa entender o poder da influência ou da inspiração, como foi dito aqui, e construir esse caminho. Então, nós lidamos com muitas coisas subjacentes a nós, muitas coisas políticas. E na igreja metodista, muitas vezes vivemos sobre intensas ameaças. Se você não gostar disso que eu estou falando, ó, esse ano, por exemplo, é ano de concílio. Olha a avaliação pastoral. E você fica travado. Entendem? E isso vale para os dois lados. Olha, gente, eu vou falar com o bispo, hein? Se me encher a paciência esse ano, eu peço para sair. Vocês acham que isso não acontece? Não é? Só que isso é um problema para a gente, um problema que nós temos que resolver. E aí entra a questão da maturidade, porque tudo isso que eu citei para vocês são problemas decorrentes da imaturidade. O que faz a gente ter uma estagnação e uma perda de propósito. Diante disso, desses problemas todos, a gente chega então à pergunta: que tipo de líder nós precisamos? Essa pesquisa foi feita em igrejas, empresas, famílias, escolas, organizações. E toda vez que essa pergunta surge, qual o tipo de líder nós precisamos, a resposta sempre tem a ver mais com o caráter do líder do que com as atribuições ou qualidades do líder. Ninguém vai dizer assim: nós queremos esse líder porque ele tem muito dinheiro. Nós queremos esse líder porque ele faz muito bem o PowerPoint. Não. As pessoas vão dizer porque ele é confiável, porque ele é inspirador, porque ele é íntegro, porque ela tem caráter, porque ela tem habilidade com pessoas. E a maturidade é um desses critérios. Então, nós vamos olhar para alguns textos bíblicos, eu vou passar por eles um pouquinho rápido aí, porque esse material também eu vou deixar ele disponível para vocês, tá bom? Paulo vai falar aos Filipenses, dizendo o seguinte: por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa mesma maneira. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Isso aqui vai ser muito importante no período da tarde, para a gente recordar, mas é o seguinte: maturidade não é um processo acabado. Um dia você levanta e diz: eu sou maduro. Maturidade é assim: eu sou mais maduro hoje do que eu era ontem. E eu caminho na medida que eu vou amadurecendo, eu vou avançando. Então, nunca existe um dia que eu digo: estou maduro. Porque, não é? Eu estou com 51 anos de idade. Pode dizer, não parece. Eu estou com 51 anos de idade e, de vez em quando, eu me pego tendo ataques de adolescência. Entende? Então, a gente sempre está se esforçando nesse processo da maturidade. Igual eu penso, nunca mais eu vou chorar quando acontecer tal coisa. Dali a pouco já estou aos berros. Então, mas existe uma maturidade. Então, qual é a minha maturidade? Hoje eu choro menos. Entendeu? Isso é uma maturidade, não é? E também eu identifico o meu choro. Um dia alguém falou: nossa, as pessoas que ficam chorando, essas mulheres que choram, elas são muito frágeis emocionalmente, sabe de nada. Eu disse para um homem uma vez que a gente estava numa discussão sobre isso: olha só, quando um homem fica nervoso e bravo, ele bate na mesa, levanta, grita. Uma mulher, quando fica muito brava com alguma coisa, chora.
Não confunda. Uma mulher chorando é um perigo, meu irmão. Não confunda. Não tem ninguém fraco aqui. Nós já estamos preparando a próxima pedrada. Então, nós somos maduros, piadas à parte, na medida que a gente vai avançando. E aí são os aspectos. Anotem. Cada versículo desse tem um aspecto de maturidade. Nesse texto de Filipos, o aspecto da maturidade é pensamento de equipe. Pessoas maduras pensam similarmente. Não é que elas pensam igual. Não é que elas concordam em tudo. Elas pensam como um time. Tem um pesquisador chamado... Eita, fugiu o nome dele, que está na ponta da língua, daqui a pouco eu lembro. Eu fiz um curso com ele sobre liderança e direção de reuniões, e aí ele falava o seguinte, equipes de alto nível têm 2 momentos numa reunião, um momento de debate e um momento de discussão. Todas as reuniões começam com um debate, nós vamos brigar pela melhor ideia. Uma pessoa apresenta uma ideia, eu digo, não concordo. Tem esse ponto, e esse ponto, e esse ponto, e as pessoas debatem profundamente aquela ideia. Depois de muita discussão, eles então filtram 2 ou 3 ideias que são mais válidas, e agora eles vão para a discussão. Como aprimorar essa ideia, como melhorar essa ideia. O desejo não é que a minha ideia vença, que a melhor ideia vença. Então, as pessoas trabalham por debate e discussão. Pensamento de equipe. Pensar de modo conciliador. O nosso objetivo não é que a minha ideia ganhe. O nosso objetivo é que o problema seja resolvido. Às vezes a gente está tão preocupado em que a nossa ideia ganhe que o problema persiste. E há muitos problemas na nossa igreja persistindo de geração em geração porque estamos preocupados que a nossa ideia vença. Porque queremos escrever o nosso nome na história e, enquanto isso, a história está acabando. É preciso haver uma coerência entre o nível do nosso desenvolvimento e a prática da nossa maturidade. Isso também está aí nesse texto. Caminhemos segundo a perfeição que alcançamos. Então, quem não se desenvolve não fica maduro. Cada vez que eu digo, não vou mudar, é assim. Há uns dias atrás, eu coloquei no meu Instagram um pequeno trechinho da Grande Família, com aquele personagem icônico do Agostinho Carrara, que ele está deitado no meio da rua, esperando que um carro passe em cima dele, porque ele fracassou pela milionésima vez. E ele está deitado no meio da rua, dizendo assim, também agora não quero mais, se não for do meu jeito, não vai ser de jeito nenhum, porque eu tentei isso, tentei aquilo, combinei com a vida, mas deu errado, agora eu não quero de jeito nenhum, porque se não for do meu jeito, eu não quero de jeito nenhum. Bateu? Meu Cristo Redentor. Nós fazemos isso muitas vezes. Só não deitamos na rua e fazemos espetáculo com aquela calça xadrez colorida, mas nós fazemos isso. Se a igreja não quiser do meu jeito, não é de jeito nenhum. Se a mesa do altar não tiver 2 centímetros, parará, não vai de jeito nenhum. Vocês estão rindo? Entrei numa igreja que o regimento interno dela dizia que só podia mexer 50 centímetros na mesa do altar. Imaturidade. Quanto mais lei a gente tem, mais imaturo a gente é. A gente não quer tomar decisão, então a gente cria um regimento, um regulamento, que nos impeça de tomar decisões. A sabedoria não precisa da lei. A graça vai além da lei, porque a graça é uma interpretação viva da lei. Entendem? A graça não substitui a lei, ela é uma interpretação viva da lei. Falei que eu ia vir para perturbar. Coitado dos meus pastores, vocês já estão pensando, né? Próximo slide é um texto que está lá em Corinto e diz, quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, raciocinava como menino, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Esse texto foi usado da maneira mais esdrúxula há muitos anos atrás, alguns nem vão lembrar, quando um certo pastor fez uma afronta a uma religião no Brasil, chutando uma imagem. E como deu muito auê, porque era para dar mesmo, o líder da igreja disse, ele agiu como menino, líderes não agem como meninos. E se eu tiver que dizer isso sobre alguém, eu tenho que tirar essa pessoa da liderança. Porque meninos, diz a Bíblia, são agitados por um lado para o outro.
Meninos, diz a Bíblia, eles fazem pirraça. A gente dançou e a gente tocou a música, vocês não dançaram, está lá em Zacarias. Não é? Então, é preciso maturidade. Qual é a lição de maturidade que esse texto traz para a gente? Pode passar? Agir de acordo com a estatura. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Um menino espera-se que ele haja como um menino. Se ele não agir como um menino, tem alguma coisa errada com ele. Mas um adulto precisa agir como um adulto. Haja de acordo com a sua estatura. Então, se você almeja coisas altas, você vai ter que agir de acordo com a estatura do que você deseja. E muitas vezes nós estamos almejando coisas altas, mas não estamos cabendo nas alturas das coisas que nós queremos. E aí a gente entra em conflito. Tem uma pregação do pastor Paulo Mazzoni, que ele fala o seguinte: um pastor de igreja pequena deseja ser um pastor de igreja grande. Quem aqui deseja ser um pastor de igreja grande? Pode dizer que deseja, meu irmão, está certo desejar. Uai, o céu é um lugar que tem muitas moradas, você tem que fazer sua contribuição. Quem aqui deseja ser um pastor, uma pastora da igreja grande? Eu desejo. Quanto mais gente tiver na minha igreja, menos gente vai ter no inferno. Eu desejo. Eu desejo. É isso que Jesus desejou, discípulos de todas as nações, tribos e línguas. Se você não deseja, você não alcança. O desejo é a primeira parte, deseje, mas deseje certo. Porque é o seguinte, um pastor de uma igreja grande precisa ser grande. Ele precisa ser da estatura da igreja dele. Entendem? E aí o Paulo Mazzoni, fazendo essa pregação, ele dizia, um pastor de uma igreja grande não vai ser aquela pessoa que um dia foi nomeada para uma igreja grande. Um pastor de uma igreja grande faz a sua igreja grande. Porque se a gente for posto nos lugares, meu pai usa uma comparação dizendo assim, jabuti na árvore. Se a gente for posto num lugar que a gente não se desenvolveu para ele, a gente vai cair de lá. Entende? Porque uma igreja grande tem pressões que uma igreja pequena não tem. Tem dificuldades que uma igreja pequena não tem. Tem necessidades que uma igreja pequena não tem. E o pastor precisa mudar de nível. Numa igreja pequena, eu já fui pastora de campo missionário. Minha igreja tinha 5 pessoas quando eu cheguei, lá na Barra do Jucu, no Espírito Santo. Meu primeiro ano. Eu estava grávida da minha primeira filha. E eram 2 horas da manhã e eu estava pintando um enorme caracol com esmilinguido em cima na sala das crianças. Com 7 meses de gravidez. A gente estava lavando o banheiro, a gente cantava, orava, sapateava, fazia o apelo e aceitava Jesus. Porque é isso que um pastor pequeno faz. Se você é um pastor de uma igreja pequena e não faz isso, meu irmão, minha irmã, nunca você vai ser um pastor de uma igreja grande. Porque você precisa saber o que é lavar um banheiro, você entende? Você precisa saber o que é limpar um chão. Você precisa entender que a essência da grandiosidade de um ministério pastoral é o sacrifício, é a entrega. É aí que você vai aprender. Porque se você aprender isso, você nunca vai desvalorizar a pessoa que vai fazer isso quando você estiver numa igreja maior fazendo outra coisa. Porque para você fazer a outra coisa, alguém vai ter que fazer o que você fazia no começo. E você precisa dessa experiência. Quem está falando isso não sou eu, é o Paulo Mazzoni. Então ele disse, se você quer ser um pastor de uma igreja grande, cresça. Cresça. A sua igreja vai ter a sua estatura. É a sua estatura. Isso se chama maturidade, é agir de acordo com a estatura. Então, não é possível alguém, num nível de liderança desse, agir como menino, diz o apóstolo Paulo. Eu preciso deixar essas coisas. Pode passar para mim? Acelerando. Hebreus capítulo 5, 14 diz, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Qual é o aspecto de maturidade que Hebreus nos ensina? Pode passar? Hebreus nos ensina que a gente precisa treinar. Maturidade não é um estado, é uma dinâmica. Os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos. Ninguém vai entrar numa academia e levantar um peso de 100 quilos no primeiro dia.
Você começa levantando pequeno, pequeno, maior, maior, não é? E se você parar, você sabia disso? Por 2 semanas de ir na academia, tudo você ganhou, você perde. 2 semanas, você parou de fazer. Um tempo sem oração, sem devocional. Eu estava dizendo para um pastor esses dias, numa das minhas mentorias, e ele me disse, eu tenho tido dificuldade, bispa, em ter a minha vida devocional. Eu falei, eu também, todo mundo tem. Mas eu estava esses dias tentando identificar, Senhor, por que eu estou tendo dificuldade na minha vida devocional? Isso não devia ser um negócio legal? Todo mundo fala que é legal. Eu fico vendo essas pessoas que falam que ora por horas e horas, por que não é legal? Semana passada, Deus falou comigo assim, porque você está me tratando como patrão. Você já viu alguém que gosta de patrão? De verdade mesmo, profundamente? Não é que o patrão seja uma pessoa ruim, ele não precisa ser. É porque você lida com seu patrão com obrigações. Você lida comigo como se eu fosse o seu empregador. O dia que você me tratar como se eu fosse seu amigo, você vai ter alegria de conversar comigo. Você sai com as suas amigas, você fica horas, nem vê a tarde passar. Mas você me trata como seu empregador. Como alguém que só tem exigência para fazer de você. Como alguém que está todo dia avaliando o seu desempenho. Se você falhar em alguma coisa, vai apontar o dedo e vai te demitir. Eu não vou te demitir. O Senhor me falou, porque eu disse para os meus discípulos, vocês não são mais meus empregados. Sabe por que você não tem prazer de estar comigo? Porque você não quer escutar os planos que eu tenho. Você já botou na sua cabeça quais vão ser. Porque você não quer compartilhar comigo. Porque você está preocupada com um monte de coisas, eu não estou nem aí para elas. Mas se você quiser estar comigo, nesse jeito, como amigo, vai ser bom. Porque todo mundo que relaciona comigo como amigo se dá bem. Você está perdendo, o problema é seu. E eu compartilhei isso com aquele pastor na mentoria. Ele começou a chorar e disse, é verdade mesmo. É verdade mesmo. Eu leio a Bíblia com um peso danado, porque eu tenho que preparar o próximo sermão. E se eu lesse a Bíblia como eu leio aquelas cartas de amor que meu namorado me mandava quando a gente estava namorando, doido para chegar mais uma? Os novos nunca vão saber o que é uma carta chegando pelo correio. Eu me mudei recentemente, estava mexendo nos meus badulaques, que achei umas cartas que o Otávio escreveu para mim. Não é? Ai, meu Deus do céu. Então, é isso, gente. E também, maturidade é desenvolver aptidão para tomar decisões melhores. Tomar decisões melhores. Presta atenção, tomar decisões melhores. Se tem um negócio que a gente evita nessa vida, é o tal do tomar decisões. Mas o Craig Groeschel diz que todo líder, pastor, pastora, membro de igreja, pai, mãe, qualquer pessoa que lidera em qualquer nível, é um resolvedor de problemas. Entende? Liderar é resolver problema. Liderar é resolver problema. Aí, quando a gente fala isso, todo mundo fala, nossa, mas liderar é difícil, então. Alguém um dia disse para mim, bispa, deve ser muito difícil ser bispa, né? E eu disse para as pessoas, sabe de uma coisa? Eu vou começar a mudar aqui agora. Não é difícil ser bispa, não, Evandro. Não é difícil. É desafiador. Mas difícil não é, não. Sabe por quê? A Bíblia diz que quem almeja o episcopado, almeja excelente coisa. E eu não vou durar para sempre. Se eu ficar dizendo que é difícil, que é ruim, que é complicado, quem vai querer me substituir? Quem vai querer? E eu escuto a mesma coisa, às vezes pais que dizem para mim, eu sou pastora, mas eu não quero que meu filho seja pastor, porque é muito difícil. Mas o que você está fazendo aí então? Vai fazer outra coisa que é mais legal? A gente só tem essa vida, você está fazendo um negócio que você não quer fazer? Sabe, irmãos, assim, aqui é a antessala do céu, eu quero ser feliz aqui também, entendeu? Eu quero ser feliz aqui também. Tem dia que é ruim? Tem. Tem dia que é difícil? É. Mas isso seria em qualquer outra coisa que eu fizesse. Até ficar à toa, tem hora que é ruim, irmão. Então, o ministério pastoral não vai ser isso aqui, não, ó. Ele vai ser isso aqui, ó. Entendeu?
Só que quando eu estou aqui e eu subo, e se eu tiver que descer, eu não desço nesse nível aqui, eu desço mais em cima já. Entendeu? É uma espiral de crescimento. Gente, é desafiador. E hoje, às vezes, você e eu precisamos nos colocar na seguinte situação. Esse problema é muito difícil, deve ser um barato resolver ele. Como que nós vamos resolver? A gente não sai daqui sem uma solução. Isso aqui é o diferente. O problema da gente que faz o ministério ficar pesado e difícil é a imaturidade de colocar o problema debaixo do tapete ao invés de colocar ele em cima da mesa. Ponha seus problemas em cima da mesa. No tapete você vai tropeçar neles. Ponha seu problema em cima da mesa. Então, é um exercício para tomar decisões melhores. E em Hebreus também, já no capítulo 6, de 1 a 3, nós temos outra situação. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Qual é o aspecto da maturidade que está ensinado aqui? Pode passar? Supere os aspectos primários da fé. A gente batiza com muita água ou com pouca água? A Santa Ceia e o pão é partido ou é inteiro? Tem gente debatendo com esses negócios até hoje. Isso é primário, meus irmãos. Isso não leva a gente ao crescimento. Tem coisa que é de novo convertido. E você ensina. Ele não sabe, aprendeu. Tem coisa que é de gente experiente. Nós não discutimos mais. O autor de Hebreus está dizendo. Nós não vamos voltar às coisas elementares, os ensinos elementares, porque esses já têm que estar embutidos na gente. Se nós levantarmos dúvidas sobre os aspectos mais fundamentais do Evangelho, nós não vamos crescer, porque estamos constantemente questionando. É como se você construísse uma casa e toda hora você dissesse assim, será que o alicerce está firme mesmo? Deixa eu cavucar aqui para ver. Ah, está firme. Tampa de novo. Dali mais um tempo, será que aquela coluna está firme mesmo? Vou lá, descasco a parede, tiro o reboco para ver se... A casa não acaba nunca, gente. Entendem? Nós não podemos questionar fundamentos. E nós estamos vivendo essas situações. Abandonar superficialidades e tomar decisões firmes. Uma vez que a gente decidiu, a gente não pode ficar, como diz a Bíblia, recalcitrando, mancando naquilo que a gente decidiu. A gente tem que ir à frente. Deu errado? Corrige. Mas não fica com medo de tomar decisão. O medo da gente de decidir as coisas faz com que os problemas fiquem muito maiores. E essa é a dificuldade da maturidade. Inclusive para um líder dizer, gente, decidi, mas está errado e vão voltar. Isso é maturidade também. Entendem? Quem fala muito sobre isso é aquela autora chamada Brené Brown, né? A gente entende vulnerabilidade como fraqueza, mas não é. Mas não é. Vulnerabilidade é uma abertura à inovação. Quem fica nas suas certezas nunca inova. Quem fica no que já sabe nunca avança. Então é preciso ser vulnerável para dizer, gente, vamos testar isso aqui, não tem muita certeza não. Mas eu estou imaginando que vai ser bom, porque eu analisei isso, isso e isso. Mas se não der, a gente conversa de novo. Do que o barco ir afundando, né? Então, o que não é maturidade? Considerando isso que nós falamos e já caminhando para o final, pode passar? Maturidade não é sinônimo de idade. Às vezes é preciso dizer o óbvio. Tem gente de 5 anos que é mais maduro do que gente de 80, 90, dependendo do aspecto. Entendem? Também, comparação com outras jornadas não é maturidade. Eu sou madura porque quando eu olho o Evandro, ele tem um problema que eu não tenho. Comparar com ele não é sinal de maturidade. Tem gente que compara jornadas, esse é um sinal de adoecimento espiritual. É o que Peter Escaseiro diz no livro dele, da Igreja Emocionalmente Saudável, do líder emocionalmente saudável, que comparar jornadas é uma das piores coisas que a gente pode fazer.
Sentimento de autossuficiência também não é maturidade. Eu sei. Não. Maturidade é saber, isso aqui eu não sei não. Quem sabe pode me ensinar. A ideia de que não é preciso seguir aprendendo. Eu já sei. Sabe qual é o maior inimigo do nosso desenvolvimento? Não é o que a gente não sabe, é o que a gente sabe. Entendeu? Isso aqui eu já sei. Tem hora que a gente está aqui ouvindo as pessoas e elas estão ministrando sobre nós e a gente resistindo. Isso aqui eu já sei, isso aqui eu já sei. Mas você quer estar falando, ó, que básico. Mas você não está fazendo. Aí eu já tentei, tentou mesmo? Uma das coisas mais revolucionárias que eu vivi no meu ministério foi quando a gente participou pela primeira vez de uma reunião de DNA e o moço falou, tem um processo e tem que fazer igualzinho, porque senão você não vai aprender. E aí eu disse para o Otávio, meu esposo, sabe de uma coisa? Eu acho que eu nunca obedeci ninguém de verdade mesmo, assim, de boa vontade, porque eu quis. Meu pai, se eu não obedecesse, ele me dava um couro, me botava de castigo atrás da porta, né? Então eu tinha que obedecer. Às vezes as minhas autoridades espirituais, também eu tenho receio de obedecê-las, porque se eu não obedecer, talvez alguma coisa me aconteça. Mas e se eu quiser? E se eu quiser obedecer a alguém? E foi a hora que Deus quebrou os gargalos do meu ministério, irmãos. Eu estou aqui porque eu decidi obedecer. Foi por nada de outra coisa, não. Porque eu decidi obedecer. E eu quero dizer para vocês que isso aqui é muito pouco diante do que Deus pode levar cada um de nós se a gente decidir obedecer. Porque estar falando para muitas pessoas não é a coisa mais importante. A coisa mais importante do meu ministério é que quando eu decidi obedecer, eu vi que Deus abençoa. E eu nunca tinha visto como Deus abençoa nesse nível de que quando eu aprendi a obedecer. A coisa que eu mais ganhei foi, agora eu sei que eu posso depender de Deus. De fato, Ele é confiável. Até aqui eu não tinha testado isso ainda. Agora eu sei. Então, é um conhecimento que a gente não acumula ele só nos livros. Tem pessoas muito inteligentes. Eu me considero uma pessoa inteligente. E falar isso já é uma grande revolução da terapia. Eu passei muita parte da minha vida negando a minha inteligência, porque eu queria que as pessoas dissessem outra coisa a meu respeito. Ser inteligente me botou em grandes encrencas já. Eu fui aquela pessoa que na escola todo mundo queria fazer trabalho comigo na hora da prova, mas ninguém queria andar comigo no recreio. Então, ser inteligente não era uma coisa boa para mim. Eu não via como uma coisa boa. Eu achava que todo mundo ia me explorar porque eu era inteligente. Porque eu conseguia guardar as coisas na cabeça. Porque eu fazia o trabalho para todo mundo. Então, eu tenho muito conhecimento acumulado, mas isso não quer dizer que eu sou madura. A maturidade vem do fato de que eu reconheço as minhas habilidades. E agora eu não estou mais preocupada se os outros vão me explorar, porque ninguém pode explorar aquilo que eu dou de graça. Eu estudo para falar para as outras pessoas o que eu aprendi. Ninguém pode roubar isso de mim. Isso é maturidade. Eu não posso me ressentir da qualidade do dom que Deus colocou em mim. Eu tenho que entregar isso para o mundo. Ele botou dentro de mim e eu tenho que entregar isso para o mundo. Que ótimo, que maravilha. Quem andar comigo vai se dar bem, porque eu tenho alguma coisa para dar. O que é que você tem para dar? Quem anda com você vai se dar bem, porque você também tem alguma coisa para dar. É o seu conhecimento bíblico, é a sua habilidade administrativa, é a sua capacidade de lidar com as pessoas em crise, é ser alguém hospitaleiro, é ser o ombro amigo, é ser a pessoa que consegue escutar o outro calado reclamando. Se você tem isso, meu irmão, minha irmã, você tem muito do que o mundo necessita. Você não deve se ressentir das suas qualidades, elas devem ser entregues. E isso vai fazer toda a diferença. E aí, por fim, eu vou mencionar esse texto último, que é o texto de Efésios, que eu disse que para mim é um dos mais importantes, porque ele vai marcar a nossa jornada. Ele designou alguns para apóstolos, Efésios 4, né? Botei errado lá no começo. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e a medida da plenitude de Cristo.
O propósito é que a gente não ande como crianças agitadas de um lado para o outro, nem jogados para lá e para cá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Esse texto é fantabuloso. Entendeu? É muito top no último. E nós vamos saber de tarde por que é. Mas dele eu quero tirar 2 palavras. Pode passar? A palavra maturidade que aparece aí, a palavra teleios, que é maturidade, para ter um pouquinho de grego para nós aqui, falando com você, para nós parecer que nós é mestre mesmo, tem que botar uma palavra de grego, que é tudo que nós sabemos, né? Então, a palavra maturidade, nesse texto de Efésios, e é uma palavra que aparece muito no Novo Testamento, o apóstolo Paulo usa ela muitas vezes, é aquilo que é levado ao seu fim, aquilo que é finalizado. Também é aquilo que não carece de nada mais necessário para estar completo. E perceba que a gente está falando disso em cada nível. Por exemplo, uma criança de 5 anos de idade, que tem todo um desenvolvimento físico, cognitivo, espiritual, ela é uma criança que está elevada ao seu fim e finalizada para uma criança de 5 anos? Sim. Quando a gente chega no médico com o nosso filho pediatra, o médico não quer saber que adulto ele vai ser. Ele quer saber se a criança com 5 anos está no desenvolvimento da criança de 5 anos. Vocês entenderam agora? Então, a definição de maturidade é para aquele nível. Então, se alguém é um líder de célula, o que ele tem que saber? Se alguém é um professor de escola dominical, o que deve estar carregando? Se é um pastor, o que deve estar carregando? Se é qualquer outro ministério, o que a pessoa carrega tem que estar de acordo com o lugar que ele está. Isso permite que esteja completo aqui, mas que continue a crescer. Entendem? Então, é também perfeito. Por que é perfeito? Uma criança de 5 anos é perfeita. Uma criança de meses que está balbuciando é perfeita. Porque a gente espera que ela esteja daquele jeito naquela idade. Muitas vezes também a gente se equivoca porque nós esperamos que maturidade seja para aquilo que a gente está imaginando. Eu estava com uma pastora esses dias e eu disse para ela, quando é que você vai liberar os líderes da sua igreja para eles trabalharem? Não, bispa, tem umas coisas que eles não estão fazendo direito ainda. Direito para quem? Quando eu comecei, era uma bagunça. A primeira clã que eu liderei, o primeiro concílio que eu fiz, não sei como é que não impugnaram aquela bagaça. Mas se não tivesse feito, eu não ia presidir um concílio regional, ia. Quem não faz isso, e quem já presidiu um concílio, presidiu. Gente, vocês não têm noção do que é presidir um concílio regional, pelo amor de Deus. Nem para ir no banheiro tem hora que não dá. Agora, você imagina, se você é uma pessoa que não se preparou para aquilo, o primeiro concílio regional que eu dirigi foi bom? Não sei, pergunta para os pastores da 8ª. Não foi bom. Eu fui para casa achando, graças a Deus, sobrevivi. Quando deu a noite, gente, umas 3 horas da manhã, eu acordei sentindo uma dor fora do normal aqui atrás, assim, mas doendo. E a dor estendia para o braço e assim, até embaixo, assim, na perna. Eu falei, Otávio, me leva para o hospital que eu estou tendo um aneurisma. Eu estou morrendo. Aí, cheguei no hospital e comecei a descrever os meus sintomas para a moça. E ela falou assim, esse problema seu é muito grave. Chama tensão. Vou te dar um relaxante muscular, entendeu? E você vai melhorar. Aquela dor, nos últimos anos, eu não tenho tido ela mais, irmão, porque eu aprendi. Então, eu não preciso que tudo dê certo, tem hora que vai dar. E para que está aquele irmão maravilhoso, aquele chatildo dos cânones, que a gente precisa dele no concílio, se não para me corrigir quando eu errar? Eu preciso dar a ele a oportunidade de me ajudar. Então, tem hora que eu vou errar mesmo. E quando ele estiver lá errado, alguém vai levantar e vai me corrigir. Se eu permitir isso, e eu vou melhorar. Agora, se eu quiser cercar todas as brechas, aquilo que a pessoa não disser para mim no plenário, ela vai dizer lá na comissão de justiça. Vocês estão entendendo? Permitam que as pessoas ajudem vocês a melhorar. É para isso que eles servem. Quem é que deu firmeza para Neemias construir o muro, se não Sambalá em Tobias, todo dia dizendo, vai cair. Maturidade, gente.
Tem gente que quer dirigir o seu ministério, sua célula, eliminando os diferentes. Não faça isso. Você vai emburrecer. Aprenda com as pessoas. Elas são maravilhosas, elas são úteis. Elas são pessoas necessárias. O corpo de Cristo é formado da diversidade. Mas ajude as pessoas a melhorar. Essa é a sua tarefa. Ajude as pessoas a melhorar. Tem gente nessa vida que está enchendo a sua paciência. Você acha que ele é seu adversário, ele não é. Ele é alguém que você pode ajudar a melhorar. Há uns dias atrás, eu recebi uma mensagem de um pastor dizendo isso para mim. Bispa, antes eu conhecia a senhora de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Já tem 8 anos que eu sou bispa dele. Agora que os olhos dele estão me vendo. Aleluia, mano. Antes tarde que a noitinha. E sabe por que isso aconteceu? Porque agora ele teve coragem de me pedir ajuda numa situação. E eu não estava ressentida para não ajudá-lo. Entende? Isso aqui é maturidade. As pessoas não têm que gostar de mim. Ninguém tem que me agradar, ninguém tem que estar nem aí para mim, eu não sou nada na fila do pão, não. Só que na hora que alguma situação acontecer e eu puder ser útil, eu serei útil. Esse é o reino de Deus, entendeu? Aliviai os fardos uns dos outros. Já está pesado, meu irmão, não precisa colocar mais peso em cima. Então, aquilo que é íntegro é a virtude humana consumada. Uma pessoa que é adulta, madura, maior de idade. Então, esses são os sentidos de teleios. A outra palavra que aparece, é a última, é uma palavra que também fala da plenitude de Cristo. Pode colocar para mim o próximo, que é a palavra pleroma, que aparece aí. Outra palavra do grego. Pleroma é aquilo que tem sido preenchido. E ele usa uma figura muito forte. É um navio carregado. Um navio carregado é um navio que tem pleroma. Você é um navio carregado. Dentro de você e dentro da igreja, a igreja é um navio carregado. Quando a igreja está na plenitude de Cristo, ela é um navio carregado que está cheio de tripulantes, marinheiros, remadores e soldados. Uma igreja em plenitude tem tudo que é necessário. Não só para o navio funcionar, mas para ser defendido de ataques de piratas. Isso é pleroma. Pleroma também significa o corpo dos crentes que está cheio da presença, poder, ação, riqueza de Deus e de Cristo. É uma consumação ou uma plenitude também do tempo. Quando Jesus voltar, terá havido o pleroma de Deus, o tempo de Deus, aquilo que está cheio. Então, a gente está buscando maturidade para a gente ter pleroma. Entende? Sem você ter maturidade, não há plenitude. Sem maturidade, Cristo não se revela na estatura. Porque quando eu tenho maturidade, eu estou abrindo espaço para o preenchimento da presença. Sem isso, eu não vou alcançar. Então, tudo que você sonha de Deus, para a sua vida, para o seu ministério, pastor, pastora, líder que está aqui presente, se você quer multiplicar a sua célula, você tem que abrir espaço. Isaías já estava dizendo, Abraão recebeu a mesma promessa, alarga o espaço da sua tenda. Está pequeno isso daí. Se você não aumentar, eu vou derramar e vai cair para fora, vai desperdiçar, e Deus não desperdiça a glória dele. Nós temos que abrir espaço, novas mentalidades, novos pensamentos, novas soluções, novas direções. A gente tem que ter maturidade de errar e acertar, de largar e de pegar. Deus, quando chamou Jeremias, não foi só para edificar, não foi só para construir, tem hora que era para derrubar também. Mas isso não era uma coisa feita sem consciência, sem responsabilidade. Entendem? Eu não posso derrubar e sair correndo. Se eu derrubar, eu tenho que ficar aqui até ficar pronto de novo. Entende? Eu tenho que me responsabilizar. É o que a palavra de Deus, ela traz para nós. Então, esse é o último? Vê aí para mim. É o último. Glória a Deus, vocês podem almoçar. Eu quero agradecer a vocês essa oportunidade nessa manhã, de que esses conteúdos possam inspirar vocês na reflexão. Ele pode ser usado na supervisão de líderes na igreja.
ele pode ser usado nas ministrações que vocês fizerem. E o objetivo maior aqui é que a gente, então, estabeleça uma base bíblico-teológica para a gente falar na segunda conferência à tarde, como isso pode se aplicar aos nossos processos de discipulado na igreja. Muito grata, gente. Deus abençoe. Chamar aqui para frente.